Bom, no cardápio de hoje, a ideia foi tratar, tem um boxzinho aí do Office, mas daqui a pouco sai. Análise do sistema brasileiro sobre rotulagem de alimentos, do poder ao dever e, enfim, falar um tanto dos desafios que a gente encontra. Eu não sei se está legível para vocês. Eu ali tenho um para mim que não enxergo, mas nem de jeito nenhum. Me sinto no corredor do mercado vendo rótulo, não vejo, né? Então eu vou ter que fazer assim mais aqui de ladinho. Então a ideia é falar assim, o escopo desse projeto. Então eu estou aqui no lugar de Cecília, advogada, né, que presta um serviço para o IDEC, cliente, mas dentro de um projeto que é totalmente alinhado ao que Cecília, pesquisadora, faz, trabalha, atua e acredita. Então, vou trazer o escopo do projeto, que é basicamente mapeamento de legislação, porque advogado gosta de lei, né? Então, é isso, é sobre isso. E aí, o grande desafio para vocês é ter paciência para um monte de texto. Aliás, quem aqui é colega? Quem aqui é advogado ou advogada também? Opa, tem 1, 2, 3... Tem mais, está aumentando, isso é muito bom. Contexto internacional, né, assim, a questão da legislação pensando em Mercosul e um pouco, de uma maneira mais ampla, depois pensando no acordo da OMC, que a gente fica com a saúde na cabeça, não consigo pensar em comércio sem ter a saúde em primeiro lugar. E a convergência com o contexto interno, enfim, aí termina. Mapeamento legislativo. Então, primeiro falando da consultoria em si. Eu fui contratada para pesquisar e identificar qual é a legislação que existe no Brasil sobre rotulagem de alimentos, para que a gente possa avançar nesta agenda, seja neste projeto, seja em qualquer outro projeto, né? Assim, o produto dessa pesquisa ele acaba sendo mais amplo. E a análise comparativa do sistema brasileiro com aquele que é vigente no Mercosul, enfim, as referências internacionais, como eu comentei. Bom, a primeira coisa que eu tinha para contar para o IDEC e para todos vocês agora é que a competência em matéria de saúde no Brasil é muito ampla. A União pode legislar, o Estado pode legislar, o município pode legislar, o Distrito Federal pode legislar. A União pode executar uma ação concreta, o Estado pode, o município pode e o Distrito Federal pode. Ou seja, são muitas fontes de norma, né? E isso, às vezes, dificulta mesmo, tanto para o agente público, que precisa tomar alguma atitude, quanto para a sociedade civil, quando quer identificar para que caminhos que é possível ir, assim como também para o setor produtivo, de alguma maneira, qual é a legislação que eu devo observar. Eu tenho duas em conflito, qual que vale? Então, enfim, são várias fontes normativas e, em especial, e esse eu já destaco, nós temos no Brasil, como uma das fontes principais para o tema da rotulagem de alimentos, a Anvisa, que é aquela agência que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população. Essa é a finalidade institucional da Anvisa, proteger a saúde da população. E é importante a gente lembrar disso o tempo todo. Bom, o que eu pesquisei? Não dava, até porque não era objetivo, para mapear toda a legislação em todos os aspectos e todas as vírgulas. Então, no recorte foi legislação federal, que no fundo é o que aplica de maneira no âmbito nacional, e também resoluções, regulamentos do Mercosul. Fontes, site da Câmara, site da Anvisa, site do MAPA, site do Inmetro, Google, e depois a gente organiza para caber dentro do recorte, mas é isso, a gente foi mapeando o que tinha de legislação para daí fazer o panorama mais claro, né? Palavras-chave, isso aqui fica mais para, se algum dia alguém pegar o slide para saber qual foi o critério, mas era busca sobre rotulagem, e foi pesquisada a legislação que estava em vigor até maio de 2018. Então, era esse o recorte, o que não significa que a gente não possa falar sobre outros temas. Esse é o número de normas, igualmente, é mais para registro, não vem ao caso agora. E aqui sim interessa mais. Quando a gente identifica o que leva o legislativo a legislar sobre rotulagem de alimentos, o que faz a Anvisa parar, né, algumas horas da sua vida para legislar sobre rotulagem de alimentos, o que faz o MAPA discutir a rotulagem de alimentos. E esses foram os temas que mais apareceram: proteção da saúde, como fundamentos, justificativas, né, da legislação. Direito à informação, necessidade de proteger o direito à informação. E aí o outro elemento que aparece é o Mercosul, como para harmonizar com a legislação do Mercosul. Mas a qual, né, eu sou de humanas, então por isso que meu gráfico não conta o que eu quero contar agora, a legislação do Mercosul, por sua vez, também se fundamenta na proteção à saúde e no direito à informação. Então, é isso, né? O que mais faz? Mas também tem o aspecto de direito comercial, é para regular questões técnicas, é uma exigência da lei federal, ou porque é urgente. Esses temas
e termos também aparecem nas fundamentações, mas o que mais aparece é a proteção à saúde e o direito à informação como grandes metas para a legislação. Bom, em relação aos requisitos de legibilidade, foi um dos recortes que eu fiz para a minha pesquisa. Quando a Anvisa ou o Legislativo Federal, o MAPA, estabelece alguma regra de rotulagem, ou faz por quê e em que termos? Né? O que mais apareceram foram essas palavras, né? Eu venho aprendendo a usar essas dinâmicas um pouco menos jurídicas para comunicar alguma coisa, essa é a tal de nuvem de palavras, e está pequenininho ali quantas vezes esse tipo de palavra apareceu. Então, visibilidade é uma das metas, destaque, informação clara. E é tão curioso, porque eu disse há pouco que eu não enxergo, e agora eu enxergo, né? As palavras que estão realmente realçadas na minha nuvem, eu enxergo ali. A ideia é essa. Os rótulos precisam ser legíveis, acessíveis, com informação destacada, clara. E isso aparece na legislação como um todo. Em relação ao prazo de adequação, foi outro dos recortes que eu fiz. Por que uma legislação tem um prazo de adequação de, sei lá, 180 dias, 12 meses, 5 anos? Por quê? Num primeiro momento, o que eu identifiquei na minha pesquisa é que a regra geral era não ter regra alguma. Era uma coisa meio, sei lá, talvez um dado, né? Joga 24. Os números eram variados a ponto de ter 180 dias para a regra de rotulagem geral. Importante, né? Denominação, prazo de validade. Não é coisa pouca. 180 dias, meio ano, né? Certo? Pouquinho, né? E aí tinha uma outra aqui que foi a de porção, 3 anos e meio, fora as prorrogações. Eu não estou entrando em prorrogação, não estou falando sobre prorrogação hoje. Cansei de prorrogação. Então, assim, não tinha critério nenhum. E a gente já ouviu em reunião da diretoria colegiada que, de fato, faltava algum critério. E aí, uma coisa mais recente é que começou a aparecer critério. Concordo, não concordo, concordo em parte. A pesquisa não era sobre isso, mas era, ok, e quais critérios foram, e por que teve, se foi fundamentado o porquê de cada prazo. Né? Então, o que aconteceu foi, na legislação de alergênicos, estabeleceu-se 12 meses, pensando na urgência do tema, uma questão de saúde pública, risco de vida. Vieram, né, as RDCs de lactose, e que, por sua vez, trouxeram um prazo escalonado, 12 mais 12. 12 para aqueles que produzem para o setor produtivo e mais 12 para fazer o caminho adicional. Foi o que eu disse, não era sobre gosto e não gosto, era sobre assim que foi. E aí a RDC, a outra de alimentos para fins especiais, foi 24 meses, talvez para equiparar com a de cima, né, para ser o mesmo tipo de prazo. Bom, e no contexto internacional, a gente ouve muito, né, quando a gente tenta avançar no Brasil em relação a alguma agenda, sobre, não, mas tem o Mercosul. Bom, tem mais ou menos, né, que no Twitter, semana passada, parece que a gente quase saiu do Mercosul pelo Twitter. Eu não sei, né, como é que a gente está nessa semana. Desculpa, colegas, desculpa. Né, enfim, o Twitter, às vezes, é um pouco mais ágil que o Diário Oficial, né? Mas, enfim, a gente ainda está, certo? Ao que me consta, não saímos pelo Twitter e nem em outro lugar. Mas, enfim, o Brasil faz, sim, parte do Mercosul, e faz mesmo, participa ativamente, acredita, confia, estimula, está mudando as placas do carro. Né? Então, a gente realmente está dentro desse sistema e tem suas vantagens. Mas a gente ouve um tanto sobre, bom, por que o Brasil está no Mercosul, a gente não pode avançar na pauta de rotulagem de alimentos de maneira unilateral. E a pergunta que eu ponho aqui já é, será? E por que não? Bom, um pouco de blá, blá, blá jurídico para os meus colegas advogados ficarem com sono, para os meus colegas não advogados dormirem. Mas então, eu vou falar bem rapidamente. Uma vez discutido um tema no âmbito do Mercosul, aprovado, o regulamento foi aprovado. O que acontece? Está em vigor no Brasil? Não. É preciso passar por uma nova etapa interna para validar. Então, se é um regulamento que impacta, né, e gera encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional, quem tem que analisar se pode ou se não pode é o Congresso Nacional, e aí ele vai lá e expede um decreto legislativo dizendo pode, e aí o presidente da República, representado pelo ministro responsável pela agenda, vai lá e ratifica. Tem essa etapa, ela é importante. No caso de outros tipos de tratado, aí são os órgãos do executivo que acabam fazendo essa incorporação interna. E assim como a produção de leis no Brasil saem de todo canto, aqui também há vários órgãos que são responsáveis, e às vezes mais que um, o que dificulta um tanto a hora de incorporar tratados para o Brasil.
E eu vou tratar especificamente da Anvisa em breve. Aqui. A rotulagem, a harmonização do que está no Mercosul com o Brasil depende de uma resolução da diretoria colegiada. Então, a gente precisa de mais essa etapa aqui no Brasil. É claro que quando chega nessa etapa já se discutiu, já se fez consulta pública, a ideia é que a coisa flua, né? E não que chegue aqui e me enganei, não podia, enfim. Mas esse aqui foi um trabalho que eu fiz junto com as advogadas da FIC sobre exemplos concretos de casos em que, especificamente, Brasil e Argentina como nosso foco, a gente, embora tenha essa regra da harmonização, da norma que seja igual para todos os países do Mercosul, no nosso recorte, Brasil e Argentina, nós mapeamos minimamente essas em que a gente tem uma regra que é específica para cada qual dos países. Então, no Brasil, nós temos a legislação que obriga a incluir o triângulo na rotulagem de transgênicos, que vocês veem sempre, não veem? Quando vão ao mercado, está lá, não está? Assim, muito claro, todo mundo enxerga, não é? Então, mas tem a lei, e tem que ter esse triângulo, e de preferência ele não pode estar ali no meio do cereal, que a gente não consegue achar, mas tem ali. Glúten, a gente tem, por lei federal, né, esses dois temas foram por lei federal, a gente tem não contém glúten e contém glúten, com todos os desafios de saber o que é não contém, enfim, mas tem uma lei federal, que não tem no Mercosul. E que eu vou mostrar já também não tem na Argentina, que tem um outro modelo. Alergênico e lactose também foram normas que foram feitas no Brasil e que não tem no Mercosul. Está em debate, está em discussão e tal. Em relação a alergênicos, por exemplo, eu consigo contar mais fácil, houve uma tentativa de se regulamentar via Mercosul, mas a tramitação é devagar. É muita gente para concordar. Se a gente está vendo aqui o debate da rotulagem nutricional, a quantidade de gente que interfere, ou contribui, ou participa, a gente pode usar o verbo que for, é difícil da coisa fluir. Imaginemos isso nas escalas regionais. A pressão que se sofre internamente, a pressão que se sofre entre os países, a pressão que se sofre lá sei de onde, numa força enorme que vem de todos os cantos. Então, assim, com alergênico, o que se descobriu é que não se atingiria a unanimidade, que é um requisito, no Mercosul, e falaram, a gente vai legislar por aqui, porque é uma questão de saúde pública, urgente, importante. E lactose foi também por imposição de lei federal. Na Argentina, por sua vez, e a Berê não vai me deixar mentir, depois ela corrige qualquer coisa, o que a gente tem? A legislação que estabelece o uso desse selo, sem glúten, né, SINTAC, a legislação do que seria o mapa, né, no Código Alimentar, que fala que tem que estar no painel frontal leite integral pasteurizado. E esse do artificialmente aromatizado foi um debate que a gente teve muito legal no nosso último encontro. Lembra, Jaime? Sobre quando usa fruta, ou quando fala que tem fruta, na Argentina, e também no Peru, mas aqui o recorte era a Argentina, é preciso dizer artificialmente aromatizado e a fonte igual da denominação. Já pensou? Se toda vez que tivesse fruta ou que tivesse um aroma, a gente tivesse essa informação grandona do tamanho da denominação de venda para dizer que aquilo é só meramente ilustrativo, não condiz nada com a realidade. Então, esses são exemplos de que, sim, é possível avançar unilateralmente quando há razões para isso, e é o que a gente vai chegar agora. Bom, eu não quis deixar de falar do Códex. Era um estudo de legislação no sentido amplo. Mas e o Códex? O Códex não é lei, o Códex não é decreto, não é portaria, não é regulamento, não é resolução. O Códex são referências, standards, parâmetros, ideias, metas. É isso. Mas é usado, né, quando a gente tem algum tipo de embate na OMC, usam o Códex como referência. É isso, referência. Puxa, mas tem uma baita força. Tem, eu não vou mentir. Claro que tem uma baita força. Mas a gente tem que colocar cada um no seu lugar. Eu há pouco expliquei como é que faz para trazer um acordo do Mercosul para o Brasil. Tem um pedágio a ser pago, que é Congresso Nacional, quando tem encargo para o Estado, ou órgão da administração, no caso de rotulagem, geralmente Anvisa, por resolução da diretoria colegiada. O Códex que está lá no Canadá, discutindo aquela coisa linda, enorme, cheio de coisa. Então, a gente estabeleceu uns standards e agora virou lei? Não, não virou lei. Para virar, tem que seguir o caminho para ser lei. Bom, o que mais?
Então, no contexto internacional, a regra para que haja harmonia entre as relações, para que o comércio aconteça, porque é importante, o mercado precisa fluir, tudo precisa acontecer bem, da melhor maneira possível, a regra é que as normas sejam, né, parecidas ou de preferência iguais, pensando em Mercosul, para que não haja barreiras técnicas, para que não haja uma legislação que seja tão restritiva que você não consiga botar um produto de um país no outro por alguma questão que é muito difícil de você ultrapassar. Então, essa é a regra. Então, não pode fazer uma resolução sem que tenha fundamentação científica, que o debate seja transparente, participativo. Essa é a regra. E tem razão de ser. Por outro lado, é importante registrar que é possível, sim, que haja regulamento unilateral nos casos em que há impacto e risco à saúde, quando há casos em que um consumidor está numa situação de engano, quando há uma questão... acho que é o próximo, desculpa, aqui. Eu vou tomar a liberdade de tentar ler, porque ali eu não enxergo nem pensar, mas aqui. Esse aqui é o acordo sobre barreiras técnicas ao comércio. Diz o seguinte, que é possível que um regulamento técnico seja feito de maneira unilateral quando houver um objetivo legítimo. E o que é um objetivo legítimo? É qualquer coisa como, por exemplo, imperativo de segurança nacional, uma prevenção de prática enganosa, proteção da saúde ou segurança humana, saúde ou vida animal ou vegetal e também o meio ambiente. E para isso precisa de elementos que justifiquem, eu vou chegar lá. Mas é para dizer assim, o próprio acordo prevê não é uma janela, ele prevê uma porta iluminada, com uma seta. Aqui é uma porta. Quando você tiver um objetivo legítimo, uma razão concreta, para você atuar de maneira unilateral, faça, porque a saúde da população, o meio ambiente, a segurança nacional e a prevenção de práticas enganosas são razões suficientes para você, sim, legislar no seu país com as peculiaridades que são do seu país. Em relação ao que vem se interpretando sobre esse objetivo legítimo. Isso aqui é a interpretação que o OMC vem dando. Para que a imposição seja válida, é preciso que ela esteja... essa aqui está sendo excepcional em relação à regra. Ela tem que ser fundamentada, tem que ter um nexo entre a medida adotada e o objetivo que se quer atingir. Então, não pode ser uma coisa assim, que tirou do bolso sem saber por quê. Ai, desculpa. E aí é preciso que haja observância ao critério da proporcionalidade, é isso que o OMC vem dizendo. E o que é observar o critério da proporcionalidade segundo constam os textos da OMC? De novo, observar que a medida contribui para o objetivo que se desejava alcançar, a relevância dos interesses que estão em jogo e essa última que é aquela que sempre fala, podia ser mais fácil de entender, né? O impacto que a regulação trará nas importações ou exportações. Sempre impactará. Sempre impactará. Então, é uma leitura conjugada disso. Então, assim, vai impactar? Vai impactar. Mas eu atinjo o meu objetivo? É relevante o que eu estou querendo buscar? Esse interesse legítimo, o que é? Eu quero favorecer as pessoas que preferem comprar embalagens cor-de-rosa. É sobre isso? Não tem interesse legítimo. Mas tem que ter um interesse legítimo, fundamentado cientificamente, e uma vez que tenha, esses elementos conseguem ser comprovados facilmente. E aí o que eu queria trazer, né? A gente falou aqui dos mestrados e dos doutorados, né? A minha área de pesquisa sempre foi também direitos fundamentais, direitos humanos. O meu mestrado e doutorado são na área de direito constitucional. E então, para mim, é muito fácil, assim, quando eu enxergo alguma coisa, é assim que meus olhos veem. O interesse à saúde, o interesse à proteção dos direitos fundamentais falam mais alto do que os aspectos comerciais. E tanto é assim que o próprio Acordo de Barreira Técnica previu isso. Então, o que eu escrevi é isso, que reconhece a supremacia dos direitos fundamentais. E não é à toa que isso é importante com o contexto interno do Brasil. Então, o que a gente tem no Brasil? Porque toda essa legislação que a gente falou acontece neste país em que a gente vive. A gente tem os direitos sociais no artigo 6º, que prevêem direito à saúde como direito social fundamental, o direito à alimentação adequada. O direito à saúde, quem é da área de saúde mais do que nós do direito sabe, que abrange não só o direito de não ficar doente, mas é o direito de ter um bem-estar, é um direito de conseguir interagir com todos com qualidade. O direito à saúde abrange também a prevenção, né? Aí a gente pensa rapidamente em vacina, fica fácil a gente falar em prevenção quando é vacina, mas também é prevenir, ter políticas públicas concretas e efetivas que permitam que não haja o aumento das doenças. Né? Artigo 196 é o que fala da proteção, do dever de proteger a saúde pelo Estado.
inclusive no aspecto da prevenção, promoção, proteção. E o artigo 5º da Constituição, no parágrafo 2º, ele traz, de novo, aquela porta, que é o bloco de constitucionalidade. Os tratados, todos os direitos, né, todos os tratados, todos os acordos que se relacionem com direitos fundamentais, eles têm uma hierarquia especial no nosso ordenamento. E o STF entendeu que é uma hierarquia supralegal, ou seja, tem a Constituição Federal como fundamento último de tudo, base de qualquer coisa, em seguida, tratados que versam sobre direitos humanos, e aí vem as leis federais. Não preciso falar onde está o Códex nessa história, né? Bem, defesa do consumidor, CDC, todo mundo conhece CDC, quem não conhece, basta ir na padaria, tem ali, eu não vou ler isso, senão eu vou perder o tempo de debate com isso. Mas o CDC fala em diversos dispositivos, eu selecionei aqui uns 5, mas diversos dispositivos fala sobre a política pública tem como objetivo privilegiar a dignidade, a saúde, o bem-estar, precisa ter informação correta, adequada, clara, o consumidor precisa conseguir distinguir o que é publicidade, o que é informação, a informação não pode enganar, não pode ser abusiva, enfim, tudo isso está aparecendo no código diversas e diversas e diversas vezes, que é para ficar bem claro o quanto que isso é uma meta e que tem que ser atingida. Bom, o que eu trouxe a título de conclusão é que o consumidor ele está no centro da legislação que cuida da rotulagem de alimentos. Isso não sou eu que penso, quem mostra isso são os estudos. O que justifica cada uma das normas de rotulagem que a gente tem por aí é a proteção do consumidor e a garantia do acesso à informação. A proteção à saúde, à alimentação e à própria informação são direitos que estão previstos na Constituição Federal e, por isso, eles precisam ser perseguidos pelo Estado nas suas ações. Clareza, ostensividade, destaque, visibilidade foram as palavras que mais apareceram como critérios, ou seja, não adianta eu implementar uma política pública, eu diria na semana que vem, mas agora eu vou jogar para dezembro o meu exemplo. Por exemplo, lá para o dia 9 de dezembro, que não tenha o condão de resultar numa norma que garanta clareza, ostensividade, destaque, visibilidade. Se eu faço uma norma que não atinge esse objetivo, teve um custo enorme para o Estado, um custo enorme para a vigilância, depois na hora de fiscalizar, um custo enorme para o setor produtivo para se adequar a algo que não vai atingir o objetivo, né? Então, a gente precisa trabalhar para que os objetivos sejam alcançados. E aqui só um pedacinho do que é o debate sobre a rotulagem nutricional, uma referência de que a RDC 360 de 2003, que é fruto de harmonização com o regulamento do Mercosul, já previa e já prevê a possibilidade de detalhamento em relação à rotulagem nutricional, porque se alguém questionasse, puxa, mas não é possível avançar na rotulagem nutricional, porque, afinal de contas, o Mercosul, então não bastasse o objetivo legítimo, não bastasse o dever de proteger a saúde, a gente também tem essa janela, que não é pequena, é uma bela de uma janela. Não vou dizer que é aquela porta do objetivo legítimo, mas é uma janela bem importante. E aí aqui, verificada alguma condição, que é a história do objetivo legítimo, verificada alguma condição que desfavorece a proteção da saúde ou que coloca o consumidor numa situação de engano, sim, é possível que haja, né, uma medida unilateral. E isso por quê? Porque existe a supremacia dos direitos fundamentais em relação aos direitos comerciais. Eu não trouxe aqui o 170 da Constituição, mas que também fala sobre a ordem econômica, fundamentada na dignidade da pessoa humana, que tem como princípio também a defesa do consumidor. Então, assim, não é à toa. Tem que ter o nexo de causalidade entre a medida e o objetivo, e a regra da proporcionalidade ela se mostra presente quando se identifica que foi atingido o objetivo, que tinha um valor que justificava, né, e isso, apesar do impacto às importações e exportações, existia razão para que se avançasse. E aí eu coloquei aqui a confissão, né? A teoria é mais lógica e coerente do que a prática, e os meus colegas vão mostrar, especialmente nas próximas mesas, o quanto que, na vida real, esse debate aparece. Mas o Códex, né, mas o Mercosul, mas o comércio, mas e o preço da embalagem, até o meio ambiente vira argumento. Mas e as embalagens que eu vou descartar? Põe selo, bicho. Não precisa descartar, né? Dá para fazer de um outro jeito. Ou talvez fazer, sei lá, menos embalagens, né? A gente começa também a ter mais facilidade. Mas, enfim, era isso. Espero contribuir. E o desejo mesmo é pelo debate. Desculpa ser chato, tá? Mas lei é chato às vezes. Obrigada, Cecília. Excelente.